conversar com você. A gente chega na parábola da rede, que diz assim: o reino dos céus é continuidade, é Jesus numa sequência, a mesma sequência. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede. A expressão grega é rede grande, sabe? Rede de arrastão, que não foi inventada outro dia, ela existe há muitos milênios na civilização humana. Pesca de arrastão já existe há muitos e muitos milênios. E aqui há 2000 anos atrás, Jesus usa uma expressão em aramaico que depois é traduzida para o grego como rede de arrastão. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede grande de arrastão, que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Aí eu já ouvi muita gente dizendo: não, essa agora é a minha vez. É o que eu faço, é o que a minha igreja faz. A gente faz pesca de arrastão. A gente faz e a gente abrange. É por isso que o reino de Deus também tem essa dimensão dessa grandeza. Porque eu não pesco peixe por peixe, relação por relação, vínculo por vínculo. Isso é coisa para gente que pensa pequeno. O cara que já está na evangelização quântica, que vibra, só pesca com rede de arrastão. E aí fica essa confusão que vocês estão assistindo. Porque não tem mais nada pessoal, íntimo, humano, não tem discipulado, não tem aprendizagem, não tem exemplo, não tem prática do amor, não tem cuidado, não tem carinho, não tem nada. Só tem excesso de fermento e só tem esse bolo solado e só tem essa coisa inchada. Mas quem quer que prove não sente o gosto nem o sabor original do Evangelho do Reino de Deus. E aqui na parábola da rede, tem muita gente que toma isso aqui como pressuposição de que se precisa sempre fazer coisa de extensão absolutamente megalômana para agradar a Deus. A gente não vai ficar confiando que Deus mesmo é que está compartilhando a palavra. Não. Eu sou o principal agente de Deus no mundo. Eu sou o maior protagonista da divulgação da palavra de Deus no mundo, que na maioria das vezes não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, só com a sua catequização conveniente, especialmente aquela que dê acesso ao bolso dos ingênuos, que são enganados e que se transformam em pescaria dos seus domínios e da maldade daqueles que olham para o próximo como objeto de lucro. São essas pessoas abjetas que tomaram conta de tudo e a maioria tão cego, os que deveriam ver e não enxergam, ouvir e não ouvem, discernir e não discernem, que vão sendo levados sim de roldão por esse arrastão da maldade para todo lado, e a minha alma fica agônica de perceber como a maioria não quer ver, mesmo você explicando o que eu estou explicando aqui, com toda clareza e objetividade, o Evangelho de Jesus, tem gente dizendo: para, cala a boca, seu herege, porque, como disse Paulo, os ouvidos deles ficam com comichão, o coração deles está empedrado, a sensorialidade deles está totalmente entupida, a cognitividade recebeu bloqueios indevassáveis, impenetráveis, e há um véu no entendimento deles. Como Paulo também disse em 2 Coríntios, no capítulo 3 e no capítulo 4. Pois bem, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede. Note que em momento algum se diz a um grupo de homens lançando uma rede. Ele só diz que o reino dos céus é semelhante a uma rede. Uma rede. É o reino mesmo que é semelhante a uma rede, a rede.
não é a igreja, não é a estratégia de evangelização. Eu já vi essa parábola se transformar em estratégia de evangelização. Eu mesmo já fiz parte. Sim, na melhor e com a melhor das boas intenções, desses arrastões de evangelização que não produzem quase nunca os resultados do tamanho das grandezas aparentes. No final você vai ver o que fica é quase nada, é muito pouco. A qualificação dos encontros um a um, como foi o que Jesus na maior parte das vezes fez, produz frutos duradouros. Mas, sem que isso aqui seja uma estratégia megalômana de evangelização humana e eclesiástica, Jesus diz que o reino de Deus, o reino dos céus, tem o seu próprio manifestar invisível, do seu arrastão geracional, do seu arrastão de tempo, hora, do seu zeitgeist. Quando, às vezes, uma geração inteira de pessoas vai recebendo algo que elas próprias nem estão percebendo. Frequentemente, isso acontece até contra a própria igreja, que não enxerga nada. Contra as deliberações. Está todo mundo com a estratégia de pensar que são os grandes protagonistas do reino de Deus na terra e acabam estragando o trabalho livre do Espírito Santo no mundo com os seus protagonismos de gigantismo nefilímico, de evangelização no tapa, vamos trazer todo mundo assim, do nosso jeito, e nem percebem. Quando chega aquela hora, como eu estou sentindo hoje, disse para minha mulher anteontem, eu sinto que nós chegamos numa hora em que a igreja, chamada igreja, não vai notar. A maioria não vai perceber. Mas nós estamos chegando numa hora em que o arrastão do reino de Deus está passando. Está passando. Não puxado por mãos humanas. Está passando. Como ontem, eu desci de um prédio, como esses dias todos, onde quer que você vá, em qualquer lugar entre pobres, ricos, em classe média de qualquer tipo, você aparece, logo, logo vem aquele monte de gente falar. Todo mundo não é de lugar nenhum, mas todo mundo está encontrando um lugar para o Evangelho nos seus corações. O que é isso? Senão a manifestação desse arrastão invisível, que não depende de mãos de homens, mas de ações de natureza supradimensional, multidimensional, invisível, de agentes diferentes. Como diz o escritor da Epístola aos Hebreus, que anjos, assim chamados, a tradução da palavra significa mensageiro, um levador de cartas, um comunicador de mensagens, mas eles próprios têm espécies diferentes, naturezas diferentes. Assim, deixa eu usar uma terminologia antropomórfica, tem raças diferentes, etnias diferentes, só que no ambiente angelical, espécies diferentes, eles são mais variados do que os peixes do mar. São chocantemente variados. Somos anjos nas múltiplas camadas e dimensões interdimensionais. E o escritor da Epístola aos Hebreus diz que esses seres são ministros de Deus em favor. Preste atenção, desbloqueie a dureza do seu cérebro empedrado e do seu coração endurecido. Diz que esses seres livres, enviados por Deus e não pelos homens, não estão, graças a Deus, sob cabresto de nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum sacerdote, nenhuma pseudo-autoridade religiosa. Graças a Deus, não! São enviados por Deus como agentes em favor daqueles que hão de herdar a salvação.
agindo livremente, agora é na terra inteira. As bombas estão caindo em Gaza, mas eles estão lá também. Os ataques estão acontecendo no sul do Líbano, em profusão, mas eles estão lá também. Estão acontecendo na miséria e na tristeza de quase 3 anos de privações na Ucrânia, mas eles estão lá também. Tanto quanto, apesar do Netanyahu, estão também no território chamado de Israel, no território chamado de Palestina, ou no território da Rússia, ou em qualquer outro território como o do Líbano, tanto faz, estão agindo entre cristãos apesar do cristianismo. Estão agindo entre muçulmanos, eles estão agindo entre judeus, apesar do judaísmo e do sionismo apocalíptico, destrutivo, tenebroso. Estão agindo entre os grupos de origem afro, estão agindo entre indígenas autóctones. Nunca deixaram de agir. Ai da humanidade se Deus dependesse de igreja, de crente, de pastor, de padre, de missionário. Ao contrário, as histórias das missões são as histórias das mutilações, dos genocídios, das destruições. Aqui na América Latina, meu Deus, foram milhões e milhões e milhões de seres humanos mortos e de tesouros saqueados e de maldades praticadas com a cruz na mão esquerda e a espada na mão direita, tudo isso feito miseravelmente em nome de Jesus. Mas aqui Jesus não está falando de nada que dependa de nenhum humano como protagonista. Eu tenho até o privilégio de poder participar, desde que eu tenha a humildade de me saber simplesmente um partícipe por causa da generosidade da graça de Deus, dizendo, vai, mas não atrapalha. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede grande, lançada ao mar do mundo, do planeta, da civilização, e que recolhe peixes de toda espécie. De toda espécie. Olha, de toda espécie. Sem fazer acepção de pessoas, de religiões, de ideologia, de grupos étnicos. Essas suas preferências de torcida maligna e assassinamente organizada, que você segue, e que tomou conta odienta e odiosamente do seu coração, não tem nada a ver com Jesus, nem com o Evangelho, nem com o Reino de Deus. Quanto mais você seja assim, mais sozinho, mais sem Deus você está e ficará. Porque o Deus único, vivo e verdadeiro, não faz acepção de pessoas. Ele opera no mundo segundo a ordem de Melquisedeque. Não segundo nenhum sacerdócio especial de nenhuma religião, de nenhum grupo, de nenhuma crença, de nenhum conjunto dogmático, de nenhuma catequese, de nenhuma natureza. Não se ampara em nenhum mestre, não precisa de nenhuma pessoa que chame para si luzes artificiais para iluminar a sua pseudo-grandeza. Ao contrário, esses são os seres da luz negra que atrapalha, não da luz do sol da justiça. O Espírito de Deus está livre hoje no planeta Terra. E os milhares de agnósticos e de ateus que me assistem estão sentindo um ardor no coração, dizendo, era isso que eu procurava, eu não sabia. E já vão sendo puxados, arrastados pela misericórdia, sem poderem fazer nada a respeito, como outro dia eu ouvi tão lindamente de madrugada, numa conversa com uma das pessoas mais queridas do meu coração hoje em dia, que acolheu o Evangelho há 1 ano atrás, com toda a força do seu coração, e que me disse, Caio, quando a gente te ouve, de fato, eu que fui criado no oposto, mas quando começa a te ouvir, fica irresistível.
Porque o que você anuncia é Jesus. Eu vou e checo e é Jesus, é Jesus, é Jesus e é Jesus. Pois bem, comigo, você em mim, é Jesus quem está aí vivo. Ele está vivo. A igreja pensa que Jesus depende dele, que ela é a representante de Deus na terra. É mentira. Quem representa Jesus é Jesus. Jesus é o representante do Cristo eterno. Preste atenção. Quem representa Jesus não é a igreja. Jesus é o representante do Cristo eterno. E os discípulos engajados com o Evangelho de Jesus representam as manifestações de Jesus no seio da história. Ponto e pronto. O que passar disso já é perversão do Evangelho. Vem essa rede que está aí invisível, no mundo inteiro, planetariamente, passando para todos os lados. Eu dou testemunho de que em todo o país que eu vou, logo, logo, eu sinto a identificação. A pessoa olha para mim e encontra um enlace. Agora deixa eu usar a palavra quântico. Um enlace quântico, mas de natureza espiritual. Mesmo espírito que começou a falar nela me habita. A gente faz uma conexão. Embora ela tenha sido catequizada de um outro modo, mas o encontro é inevitável. Porque esse arrastão de Deus vai passando, puxando e recolhendo gente de todas as espécies, sem acepção de pessoas. E quando a rede já está cheia, olha, preste atenção, e quando a rede já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem lá na praia os bons para os cestos da vida, da eternidade. E os ruins, eles jogam fora. Aí, joga fora. Devolve a água. Os bons, eles recolhem para fazerem parte desse rio da vida, desse novo fluxo eterno. Aí você diz, olha aqui o papel da igreja, de separar os maus dos bons, como tem alguns seres abjetos fazendo para todo lado. Eles dizem, não, é minha responsabilidade disciplinar. É minha obrigação botar para fora. E vocês aqui do TikTok que está caindo, vão lá pro Instagram que está tudo em pé e lá não cai. Aqui vai cair daqui a 4 minutos. Mas, pois bem, então, eles ficam chamando para si essa prerrogativa. Por isso é que nós separamos os maus dos bons. Como às vezes eu vejo igrejas com cara ainda de igrejas esteticamente agradáveis. Mas não caia na bobagem de falar com aquele pastor que prega uma mensagem que às vezes você ouve, parece até comigo falando. Uma coisa é falar de maneira parecida com o que eu digo, outra coisa é ter bagos, é ter guts, é ter coragem, é ter vontade e decisão de botar a cara para fora e aguentar a paulada, sem medo. Aí o número se reduz a quase nada. Repetir é fácil, difícil é viver. Com essa coragem que não retroage. Aí você vai, ouve uma coisinha bonitinha ainda, numa comunidade que não é tão pervertida, ou que tem pelo menos uma estética agradável, aí fala para o líder, olha, eu queria te dizer que eu sou gay, ou que eu sou lésbica, ou que eu sou do grupo chamado LGBTQIA+, ou que eu venho chegando aqui, mas eu tenho vivido como uma garota de programa nos últimos 3 anos. E aí ele não sabia, e como você é bonita, ou é bonito, é charmoso, é charmoso, canta bem, se apresenta bem, tem um bom visual, ele botou você lá na frente, ajudando o louvor, a música, o coral, até o dia em que você desavisadamente procura essa intimidade, eu estou ouvindo de
todo lado. E já ouço há muitos anos, mas ultimamente, em relação a esses grupos, da parede negra, da luz roxa, da musiquinha bonitinha, e todo mundo moderninho, vestidos assim, gostosinhos e gostosinhas, aí fica todo mundo achando que é uma coisa nova. É nova nada. É só fachada, é só farisaísmo de estética. Nada mais do que isso. Aí eu ouço as pessoas virem para mim dizer, eu falei crendo que o que aquela pessoa pregava com tanta veemência, às vezes eu fechava os olhos, parecia até que eu estava ouvindo você falando. Quando eu falei, ele disse, olha, então daqui para frente você senta lá embaixo, você não tem mais permissão para dirigir louvor, nem para participar, nem para coisa alguma, nem tampouco para orar com aqueles que te procurem. Você só fica em silêncio lá embaixo. E aí eu levei um susto, porque eu pensei que no mínimo o tratamento ia ser diferente. Pensei que iria ser dito a mim, venha que eu vou te ajudar, venha que eu vou dar e facilitar condições para você continuar sem precisar fazer qualquer coisa que te faça mal. Eu pensei que ia ser como Jesus, que entrava na casa dos publicanos, dos pecadores, que comia com eles, bebia com eles, que era acusado de ser amigo deles porque deles era amigo de verdade, e que disse, em verdade eu vos digo, aos religiosos, que muitos pecadores, publicanos e meretrizes vos precedem no reino dos céus, mas que nada, é só fachada, bonita, linda, bem arrumada, esteticamente bonitinha, mas é só fachada de farisaísmo externo, infelizmente. Infelizmente. Agora, para mim não é nenhuma surpresa, porque eu sei, eu já vivi de todos os lados desse fenômeno possível. Eu sei quem é para valer e quem é mais ou menos e quem é só fachada mesmo. Mas não dá para confiar nem em quem é só mais ou menos. Tem que ser na base, de fato, no Evangelho, de pega ou larga de vez. Mas não fica fingindo que é uma coisa que você não é. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os pastores e separarão os maus dentre os justos. Deus me livre. Jesus não disse isso, graças a Deus. Deus me livre, aleluia, louvado seja o Senhor. Não! Olha o que ele diz. Assim será no fim de tudo, na consumação da era, na consumação do aeon. Quando chegar a esse tempo, que por enquanto ainda não chegou, por isso é que a gente está assistindo a manifestação megalopatizada da Torre de Babel no mundo inteiro e dentro da igreja, e em todos os sistemas, como antes do dilúvio, como Jesus disse, antes que venha o Filho do Homem, será como foi nos dias de Noé. Porque eles comiam, bebiam, ninguém prestava atenção em nada, alienados, davam-se em casamento para lá e para cá, tá o mundo torrando, os mares subindo, a desgraça crescendo, pouquíssimos detêm quase toda a riqueza da humanidade, mais da metade estão na mão de 5 pessoas e de conglomerados poderosos, mas ninguém está nem aí, continuam vivendo no inferno, organizando festas no inferno, todo mundo alienado, e ficam pensando, e dizem e vendem essa história para todo mundo, que eles receberam de Deus uma unção de separação do mal em relação ao vil, que receberam a graça de serem os juízes de Deus do planeta. São todos diabos, vestidos de sacerdotes, de pastores, de ministros, de profetas. São enganadores, são mentirosos, são messias falsos, falsos cristos. Nós estamos vivendo na era das falsificações totais. Aí vem Jesus e diz, assim será na consumação dos séculos. Sairão
os anjos. Seres de outra dimensão. Não são os humanos. Os humanos, preste atenção para mim, não receberam essa prerrogativa. São os chamados alienígenas. São seres de outras dimensões, apelidados na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, de anjos, ou de seres viventes, ou de vigilantes, ou de serafins, ou de querubins e tal. E a nomenclatura bíblica ainda é curta para designar a multidão e a variação dessas espécies todas e as suas aparências indesignáveis e impensáveis. Nem as nossas melhores ficções conseguem chegar perto das aparências que esses entes carregam. Eles são assombrosos. Mas vai chegar o dia e você que só está preparado para ver aquele anjinho barrigudinho, aquele serafinzinho, todo abobalhadinho, com aquele pintinho por fimose a fazer, aquela bundinha arrebitada, aquela asinha gordinha, aquela asinha gordinha, ou então aqueles anjos que parecem deuses gregos e não sei o quê, vai levar um susto horroroso. Ou esses anjos de oração, reunião de oração pentecostal, que tem todos a mesma cara, chegam todos com uma salva de prata e maçãs de ouro na mão. É sempre a mesma recorrência, repetição. Vocês vão levar um susto. Quando essa manifestação acontecer, não vai ter nenhuma semelhança com nada do que vocês jamais sonharam em imaginar. Aí vai ser chocante, como Ezequiel, que quando viu um tipo de anjo, veja lá em Ezequiel, Velho Testamento, no capítulo 10, 1 e também no capítulo 10. Leia! Leia! E você vai ver como são seres totalmente fora de qualquer padrão de pressuposição de engenharia genética de qualquer natureza. São tão assustadores nos aparatos que têm. Alguns desses aparatos são aparatos de natureza orgânica. Eles parecem ser minerais, parecem ser feitos de uma natureza que a gente olha com a nossa limitação e diz, parecia bronze fundido, parecia isso, parecia aquilo, mas eles têm vida própria. E tem outros que estão dentro deles, saem deles, andam à volta deles, giram em torno deles, tão assustadores que Ezequiel disse que viu e caiu morto, de pavor diante do que viu. Então vocês estão brincando de visão celestial. E os que ensinam vocês são uns paspalhões que só impressionam vocês porque vocês são completamente alienados de tudo. Mas virão então nesses dias esses seres chamados de anjos, essas criaturas multidimensionais, e separarão os maus dentre os justos. Eles receberão do Pai que está nos céus essa prerrogativa, porque receberão dele e têm recebido dele a capacidade de enxergar coisas que nós humanos não enxergamos, de visualizar o que nós não visualizamos, de discernir certas coisas que nós não discernimos. Receberam os aparatos constitutivos, cognitivos, usando uma terminologia humana para aplicar a seres de uma outra dimensão, cuja inteligência é diferente da nossa, cuja percepção de natureza intuitiva é totalmente mais profunda que a nossa, cuja psicologia transforma a nossa em algo em estado pedroso e pedrado. São seres muito mais evoluídos e preparados para esse dia e para essa hora, virão e separarão. Não sou eu que recebi essa prerrogativa, muito menos o bandido que se diz pastor, bispo, apóstolo, cardeal, ou seja lá o que seja, o apelido que ele a si próprio atribua como titulação, tudo mentira. Nenhum deles tem esse poder. Não aceite, como Paulo diz, ser julgado, como ele diz, por nenhum de vós, tanto quanto não me deixo julgar por homem nenhum,
porque quem me julga é o Senhor. E é diante dele que eu ando com o coração limpo, servindo a Deus com boa consciência diante de Deus, dos homens, de principados, de potestades e de todas as manifestações de poderes. Sim, esses outros seres, farão essa separação, que é a primeira palavra, separarão. E aí diz, e os lançarão na fornalha da extinção. Aquela fornalha que aparece lá no Apocalipse depois, onde são jogados nela o falso profeta, que é o representante arquetípico de todo o engano religioso praticado em nome de Deus contra a alma humana, na civilização humana, do primeiro humano ou da primeira consciência terráquea até a última. O falso profeta será jogado ali, o diabo, o diabolos, o semeador do joio, o que vem para criar divisão, confusão, loucura, polarização, ódio, inimizade, está presente para todo lado entre nós. E serão jogados todos esses outros. Aí você diz no lago, graças a Deus por aquele lago descrito lá no Apocalipse, mencionado várias vezes por Jesus. Serão jogados todos esses nessa fornalha acesa. Lá no Apocalipse é o lago. E ali haverá choro e ranger de dentes. E são todos os que tiveram a chance de se arrepender e trocaram o arrependimento pela dureza de coração. Viram, mas preferiram tornar o rosto em outra direção. Ouviram, mas preferiram bloquear toda a cognição. Como eu já ouvi gente dizendo, o que você diz aparentemente é verdade sobre Jesus. Ouvi aqui nessa casa ali, uma saleta que tem ali. Aparentemente é verdade sobre Jesus e sobre esse amor de Deus, mas eu escolhi viver para odiar. E estou indo embora, e nunca me procure, porque eu sou filha do ódio. Meu Deus, eu olhei, vi que não era uma possessão demoníaca. Era uma mulher que tinha escolhido ser um diabo. Depois de muito tempo eu encontrei com ela aqui em Brasília, num lugar bem conhecido. Eu vi a mesma chamejância horrorosa nos olhos dela, carregada de ódio. Se ela pudesse, ela me consumiria, me devoraria de ódio. Mesmo tendo dito, o que você diz é amor de Deus, mas eu escolhi ser filha do ódio. Parece chocante, né? Mas tem muita gente assim. Gente inconversível. Gente que não muda nunca. Aí a salvação para essas pessoas é serem jogadas no lugar da extinção. Como diz o livro de Gênesis, morrendo morrerem, morrendo morrerás, morrendo cairás no Nilo, na extinção absoluta. Isso já é pura graça de Deus. O cara tem a chance do choro e do ranger de dentes, mas tem gente que com choro e com ranger de dentes continua dizendo: eu aguento a maldade. Essa é a minha natureza, esse é o meu espírito. Parece quase impossível que exista gente assim. Existe. Infelizmente, existe também gente assim. Tem gente que, mesmo tendo o vislumbre de toda a bondade e a misericórdia de Deus, endurece a alma e diz: é desse lado da morte que eu quero ficar. Paulo chama isso de mistério da iniquidade.
Porque é praticamente impossível você alcançar uma psicologia que chegue nesse nível de profundidade tão abjeta, tão indescritível, mas isso existe. E se Jesus diz isso, é para servir de advertência a mim, a você, a cada um de nós.